Boa noite. Daremos início à 36ª sessão ordinária de 2019. A sessão contará com um mini expediente, cuja duração máxima é de 30 minutos. Solicito a chamada dos senhores vereadores. Antônio Fernando Pereira. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Manzoli. Ezequiel Pereira dos Presente. Santos. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente. Huberto Moreira Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Pedro Maurício Pereira. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Solicito que se faça uma leitura bíblica. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Amém. Peço que seja votada a ata da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores. Presidente, questão de eu quero uma cópia dessa ata. Uma cópia para mim, por favor. Ok, uma cópia da ata ao vereador Piazza. Mais alguém quer cópia? Então, coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta dos diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição aqui na segunda secretaria. Solicito a leitura dos projetos que deram entrada à casa. Projeto de resolução número 4, 2019, autoria e procedência, Comissão de Justiça e Redação. O assunto: denega o recurso número 01, 2019. Esse projeto será votado na próxima sessão ordinária ou extraordinária que vier a ter a partir de hoje. Projeto de resolução número 05, 2019, autoria e procedência, Gilberto Moreira Piazza Filho. E o assunto: dispõe sobre a transmissão por FM das sessões e audiências públicas da Câmara Municipal de Amparo. Sem mais projetos. Caminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo de 15 dias. Próximo projeto? Sem mais projeto. Declaro encerrado o mini expediente. Intervalo regimental. Eu vou solicitar uma breve reunião com todos os senhores vereadores. Então vou pedir para que consideremos o intervalo regimental. 5 minutinhos, por gentileza, na sala de reunião.
Daremos início à ordem do dia. Solicito a chamada dos senhores vereadores. Antônio Fernando Pereira, Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzoli, Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Gilberto Moreira Peça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Dair Pereira de Oliveira, Presente. Pedro Maurício Pereira. Presente. Aberta a ordem do dia, eu quero convocar os senhores vereadores para a sessão extraordinária, que será realizada logo após esta sessão, para o projeto de lei 58 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de emprego público, salários e carreira da Guarda Civil Municipal da administração direta do município de Amparo, institui nova tabela de salários e dá outras providências, e do projeto de resolução, de autoria da Comissão de Justiça e Redação 4, sobre o assunto denega o recurso 1 de 2019. Então fica convocado a extraordinária para logo após essa sessão. Solicito a leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 43/2019, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020 e dá outras providências. O projeto está em discussão. Sem manifestação, o projeto está em votação, votação nominal, maioria simples. As emendas. Mas já não foi? A nova redação. Então, cadê as emendas? 20% vai deixar de manusear. Cadê as emendas? Mesma coisa, né? Do ano passado. Não, eu tirei o 5, só o 15. Deixei o 15 como vocês falaram. A emenda 12 e a 14. Teve emenda, teve. Não, foi votada essa emenda. De acordo com a nova redação do regimento interno, nós temos que apreciar novamente as emendas em segundo turno. A emenda 12, de autoria do vereador Gilberto Piazza, que põe o limite de 15% de alteração. Fica alterado o inciso 1º do artigo 6º do projeto de lei 43, conforme segue até o limite de 15% da despesa total fixada no artigo 4º. Então a emenda está em apreciação dos senhores vereadores em segundo turno. Nenhuma discussão, então a emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples em segundo turno. Antônio Fernando Pereira, Favorável. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Dair Pereira de Oliveira Favorável. e Pedro Maurício Pereira. Favorável. Aprovada a emenda em segundo turno por unanimidade. A próxima emenda é a emenda 14, também de autoria do vereador Gilberto Piazza, que acresce e anula dotações do quadro de detalhamento das despesas por aplicação em programas. A emenda está em apreciação dos vereadores. Peço a palavra? Com a palavra, Só para vereador lembrar, doutor. essa emenda é aquela que eu deixo igual o orçamento para pequenos concertos, reparos de 3 pontos junto com o de arcadas. Subiram de arcadas e esqueceram de subir de 3 pontos. Então essa é aquela emenda que a gente votou já para votar em segundo turno. Continua em apreciação. Então, sem mais manifestação, está em votação. Votação nominal, maioria simples em segundo turno. Antônio Fernando Pereira, Não, aquela eu já tirei. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Dair Pereira de Oliveira, Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Emenda aprovada em segundo turno por unanimidade. Agora o projeto está em discussão. Sem manifestação, o projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples, segundo turno. Antônio Fernando Pereira, Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Dair Pereira de Oliveira, Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Eu requeiro, após a aprovação, a dispensa da redação final
do projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovada a dispensa da redação final do projeto 43. Próximo projeto. Projeto de lei número 55 de 2019, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera e acresce dispositivos na lei número 4021, de 8 de agosto de 2019, que dispõe sobre o plano de empregos públicos, salários e carreiras dos servidores públicos municipais da administração direta do município de Amparo. Institui nova tabela de salários e dá outras providências correlatas. Contém uma emenda, a emenda 18, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, onde faz uma correção no erro de redação. Então, a emenda está em apreciação, em discussão. Eu gostaria que o senhor presidente explicasse qual o acerto na redação, por gentileza. Tá, é de autoria da Comissão de Justiça e Redação, o artigo 1º, o inciso 7º e o 16º, agente de vigilância ambiental e educador de creche. Então, a uma foi corrigida a redação, e a outra foi acrescida, para simplesmente corrigir a redação, identificando o erro através da comissão. Não altera a estrutura do projeto, apenas corrige erro de gramática. Então, está em apreciação, sem mais manifestação, está em votação a emenda. A votação é maioria simples, nominal, maioria simples. Antônio Fernando Pereira. Favorável. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Dair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Aprovada a emenda por todos os senhores vereadores. O projeto agora está em discussão. Sem manifestação, o projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. Antônio Fernando Pereira. Favorável. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Só uma retificação, o projeto de resolução 05, de autoria do vereador Gilberto Moreira Piaça Filho, que dispõe sobre a transmissão por rádio FM das sessões e audiências públicas da Câmara Municipal, encaminho à Comissão de Justiça e Redação, com prazo para aparecer até 10/12/2019, e à Comissão de Finanças e Orçamento, com prazo até 11/2/2020. Então, para retificação. Sem mais projeto para discussão, eu solicito a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito, Gilberto Piaça. Senhor vereador, o senhor tem 10 minutos. Boa noite a todos os presentes. Eu vou comentar um assunto aqui, que eu comentei acho que só com o Celso e com o senhor Carlito, de um parecer da Procuradoria Legislativa da Câmara em relação ao requerimento meu, que ainda não foi respondido, mas eu tenho umas coisas interessantes para ler sobre o parecer. Fiz um requerimento, o requerimento é 143/2019, eu não lembro se eu fiz em maio, abril, mas foi no começo do ano. Eu vou ler alguns pontos do parecer. Trata-se de análise da situação dos servidores estatutários filiados ao regime geral de previdência social que permanecem em atividade após a aposentadoria voluntária. Só para os presentes entenderem, na Câmara aqui a gente tem ainda alguns servidores que são estatutários e alguns servidores são CLT. A priori, é importante consignar desde já que, de acordo com a norma constitucional, é vedada ao servidor público estatutário a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então aqui na Câmara, esses servidores estatutários, eles estão aposentados e continuam recebendo o pagamento normalmente. Nesta senda, considerando que a Constituição é a norma mais superior dentre o ordenamento jurídico brasileiro, sendo o fundamento supremo de validade da ordem jurídica inteira,
Considerando outro sim que nenhuma norma de ordenamento jurídico pode se opor à Constituição, pois frisa ela é superior a todas as demais normas jurídicas, as quais são por isso mesmo denominadas infraconstitucionais. É de se reconhecer que é proibida a percepção simultânea de proventos e aposentadoria com a remuneração do cargo. Isso na Constituição. Desculpa, eu tô rápido, né? Empolguei. Para entender, na Constituição proíbe o servidor estatutário de continuar recebendo a aposentadoria e o vencimento do cargo. Na Câmara não acontece isso. Está acontecendo o contrário. Por isso eu fiz esse requerimento para perguntar se estava legal ou ilegal. A vedação, conforme explicado acima, é regra constitucional, sendo, portanto, de observância obrigatória. De início, observamos que os servidores estatutários dessa Casa Legislativa são regidos principalmente pelos seguintes diplomas legais. Tem o Decreto-Lei 13.030, de 28 de outubro de 1942, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município do Estado de São Paulo. Tem uma Resolução 244. Essa resolução declara expressamente que o regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal de Amparo, que ainda optaram por esse regime, é o estatutário. A presente resolução tem por objetivo asseverar o regime estatutário instituído desde os primórdios dessa Casa de Leis. Em outras palavras, a resolução tem por finalidade lembrar que o regime jurídico dos servidores é o estatutário. Tem uma resolução número 280 também, que alguns parágrafos foram declarados inconstitucionais, alguns não. Então, tem vários ordenamentos jurídicos nessa casa, assegurando alguns servidores serem estatutários. Resolução 379 também. Essa parte é interessante também. Cumpre informar que, ao longo do tempo, os servidores estatutários dessa casa se serviram principalmente do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município do Estado de São Paulo. Portanto, em que pese o referido Estatuto ter sido revogado em 2006, observamos que este ainda é um norteador das relações jurídicas estatutárias dessa Casa Legislativa. Tanto é verdade que o ex-diretor-geral da Câmara Municipal de Amparo, Pedro Alberto Guerra Santos, juntou declaração sustentando o regime estatutário, fazendo inclusive remissão ao Estatuto. É importante esclarecer que essa declaração foi juntada em 2017, quando o requerente solicitou sua aposentadoria de forma voluntária perante a Câmara. Com base na declaração do ex-diretor, que inclusive é advogado, concluímos que seu regime jurídico é estatutário, assim como os outros 4 servidores dessa Casa de Leis: o Júlio César Teixeira Roque, Rosimeire Baradel, Silvana Paiva Baradel Lara e Vera Aparecida Couto. Cumpre informar que tais servidores, considerando-se o início do vínculo de cada um com a Câmara Municipal de Amparo, já adquiriram a estabilidade prevista no supramencionado Estatuto, bem como a estabilidade prevista na Constituição Federal. Vale registrar que no item 12 da referida declaração, o ex-diretor-geral Pedro Alberto Guerra Santos destacou que o regime seletista, que foi instituído em 99 pela Lei Municipal, ou CLT, 2462, é aplicável somente aos novos servidores, ou seja, não se aplica aos antigos servidores estatutários, mas apenas aos novos que forem admitidos a partir da vigência da referida lei. Percebe-se que o ex-diretor-geral silenciou-se quanto à revogação do Estatuto de 42, pois aparentemente também entende que este ainda é o instrumento normativo válido. Ademais, os servidores estatutários não formalizaram nenhuma opção para migrarem para o novo regime, porque, ao tudo indica, optaram por permanecer no regime estatutário. De outro giro, a mera alegação que os servidores estatutários não possuem atualmente um regramento próprio e que, em razão disso, o regime agora, para eles seria o seletista, não merece prevalecer, pelos motivos a seguir. Primeiro, porque até 2006 os servidores possuíam um estatuto regulando suas relações jurídicas. Segundo, em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, entendemos que esses servidores são estatutários porquanto adquiriram a estabilidade constitucional prevista para os servidores desse regime. Portanto, é irrelevante a previsão expressa desse direito em estatuto. Afinal, tal direito tem como fundamento direto a própria Constituição, a exemplo do direito de aposentação. De qualquer modo, existe previsão em estatuto. Terceiro, considerando que o princípio da legalidade hoje deve ser embarcado pelo princípio da juridicidade, de forma que a administração pública não deve submissão apenas à lei, mas ao direito, compreendendo nessa linha todo o ordenamento jurídico, concluímos
sob essa premissa, ser plenamente possível a utilização de técnicas de integração e interpretação do direito. Posto isto, sobre essa perspectiva, a Procuradoria Legislativa advoga a tese da possibilidade de aplicação supletiva subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Então, tem vários julgados aqui, que eu não vou ler todos, que são parecidos. Quarto, há resoluções e documentos, exemplos da declaração do ex-diretor-geral, ressaltando o regime estatutário dessa casa. Quinto, quando da instituição do regime seletista nessa Casa Legislativa, a Lei Municipal 2462 deixou claro que esse regime só era aplicável aos novos funcionários. Sexto, os servidores estatutários optaram por permanecer no regime estatutário, haja vista que não requereram a migração para o novo regime na época. Sétimo, conforme já explicitado, há uma declaração do ex-diretor-geral da Câmara que é advogado sustentando o regime estatutário dessa casa. Inclusive, ele se aposentou usando o regime estatutário. Oitavo. Na Resolução 379, há clara divisão entre servidores públicos estatutários e empregados públicos seletistas, conforme exposto no início desse trabalho. Nono. Até pouco tempo, esses servidores estatutários faziam jus à complementação de proventos e aposentadoria, justamente por serem estatutários. Contudo, tiveram esse direito suspenso porque não contribuíram para tal benefício. Todavia, os servidores estatutários que não se filiaram ao regime geral de previdência social possuem suas aposentadorias totalmente suportadas pela Câmara Municipal de Amparo. Décimo, ao que parece, os servidores estatutários pretendem avocar a condição de seletistas, pois almejam o pagamento de FGTS, que é um direito previsto para os empregados públicos regidos pelos seletistas. De início, é importante ressaltar que a aposentadoria do servidor público, por decorrência lógica e à luz da Constituição, pressupõe a vagância do cargo público, independentemente do regime previdenciário adotado, se o próprio ou geral. Nesse contexto, entende a Procuradoria Legislativa que a mera filiação ao regime geral da Previdência Social não tem como condão de afastar o regime jurídico estatutário, os servidores dessa Casa de Leis. Uma coisa é o regime previdenciário, outra coisa totalmente diversa é o regime jurídico, que é o estatutário. Portanto, não se determina a natureza do vínculo laboral pelo regime de previdência, ao qual o servidor está subordinado. Sendo assim, a mera filiação ao regime geral da Previdência não autoriza a incidência do regramento seletista. Então, tem mais um monte de julgado aqui, que eu vou pular, uns 8, 9, falando tudo, resumindo tudo isso que eu disse, em outras cidades também. Presidente, se acabar o tempo, eu vou pedir mais 5 minutos pela liderança, porque eu já estou acabando aqui também. Agora eu vou ler uma parte quanto ao requerimento de terceiros, número 8/2019. Trata-se do pedido de pagamento de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para servidores estatutários. Então, alguns servidores que são estatutários desde o começo aqui da Câmara, agora querem pedir o FGTS, que pague desde que entraram aqui o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sendo que são estatutários e não têm direito segundo a lei. A priori, entende a Procuradoria Legislativa que o pedido, só vou fazer um parênteses, se o pedido for acatado pela presidência, pela mesa diretiva, vão ser mais de milhões de reais que vão ter que ser pagos. Entende a Procuradoria Legislativa que o pedido não merece qualquer guarida, uma vez que os requerentes são servidores estatutários, portanto não fazem jus ao pagamento do FGTS. Nesse sentido, também o entendimento do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto ao julgamento da apelação número 03679 de outro local. Isto porque o artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal, prevê que o FGTS para os trabalhadores não se aplica aos servidores públicos estatutários, já que o citado inciso não consta na disposição do artigo 3º do artigo 39 da Constituição Federal. Não obstante, a lei da FGTS também não previu tal direito para o servidor estatutário. Em outro giro, a mera alegação que os servidores estatutários não possuem atualmente um regramento próprio, em razão disso o regime agora para ele ser o seletista, não merece prevalecer, pelos motivos aduzidos quando a análise do requerimento 143, a qual remete à leitura. Afinal, se considerarmos todo o sistema normativo vigente, resoluções, legislação estadual, federal, municipal, Constituição estadual e federal, em atenção ao princípio da juridicidade,
bem como da ultratividade do Estatuto de 1942, esse regime ainda perdura nessa Casa Legislativa. Logo, por decorrência lógica, seria indevido o pagamento de FGTS para os servidores. Por conseguinte, conforme já explicado quando da análise do requerimento 143, o princípio da legalidade hoje deve ser abarcado pelo princípio da juridicidade, de forma que a administração pública não deve submissão apenas à lei, mas ao direito. Compreendendo nessa lógica, todo ordenamento jurídico, logo, sob essa premissa, é plenamente possível a utilização de técnicas de integração e interpretação do direito. Por que só agora os servidores pleiteiam o pagamento de FGTS? Será porque perderam o direito de complementação de aposentadoria sem fundo de custeio, sem contribuição? De outro giro, conforme já formado, a Lei Municipal 2.472 institui o regime seletício para os novos funcionários. Então, os antigos que não optaram permaneceram no regime estatutário. Conversando com o presidente, eu acho que não foi pago mesmo, né, senhor presidente, isso. Então, eu só vou alertar o senhor presidente, se não tiver fora da lei e não tiver em segredo de justiça, eu gostaria que a Câmara, a presidência, a mesa diretiva, fizesse uma consulta, nem sei se pode fazer isso, ou algum jeito de consultar a Justiça do Trabalho para ver se como esses servidores não tiveram o benefício aqui pela Câmara, se foram atrás da Justiça do Trabalho. Eu não sei se é vedado, se é segredo de justiça. Se não for segredo de justiça, eu gostaria que fosse trazida a discussão para essa casa. Então, não sei se pode fazer isso, não pode, eu estou consultando, depois o senhor vê se pode. Mas antes disso... Não, desculpa. Antes disso, eu entrei também no Ministério Público no dia 22/11/2019, quando eu tive acesso a esse parecer. O parecer é longo, eu não vou ler inteiro aqui, ó, mas ele é bem completo. Então eu fiz essa representação para o Ministério Público. Se o senhor quiser uma cópia também para a presidência, eu tenho aqui essa representação. Considerando o parecer da Procuradoria em anexo, existem servidores estatutários aposentados que continuam na ativa após requererem aposentadoria voluntária, recebendo proventos de aposentadoria e vencimento, salvo engano, em desacordo com o que prega a Constituição Federal. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Considerando o parecer da Procuradoria em anexo, existem servidores estatutários que estão pleiteando o pagamento de FGTS, desde que entraram na Câmara. Se a Câmara conceder esse benefício irregular, que é regular, você pagar FGTS para servidores estatutários, é irregular. No meu entendimento, causará um dano imensurável aos cofres públicos. Eu não sei nem calcular isso, porque eu não tenho esses dados. Mas, fazendo uma conta aqui de padeiro, dá mais de milhões, não sei se R$1 milhão, R$1 milhão e pouco de reais, são 4 servidores. Então eu entrei com essa representação para o Ministério Público acompanhar esse caso também. Então é só isso que eu tenho para hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só para a informação, essa presidência indeferiu os pedidos dos funcionários. Eu falei isso daí. Próximo inscrito. Vereador Celso, o senhor tem 10 minutos. Próximo. Vereadora Catarina. Sem mais. Catarina. Vereador Tostão. Vereador Tostão, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, internautas. Só lembrar, gente, que dia 8 de dezembro é comemorado aqui no município de Amparo o Dia de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos e Silvestres. Lei municipal, de autoria desse vereador, número 3.929, de 18 de setembro de 2017. Então, acho que vocês viram aí na mesa de vocês o convite, então não acho justo convidar os vereadores para participar desse dia que é importante, porque para muitos animais é coisa, infelizmente. E nada mais justo convidar os vereadores, porque foi por unanimidade que esse projeto em 2017 foi aprovado. Então eu convido a todos os vereadores para participar e a gente comemora esse dia de proteção e bem-estar dos animais domésticos e silvestres com a 4ª caminhada do Dia dos Peludinhos. Então aproveito aqui também convidar
a todos os internautas que acompanham a Câmara, a sessão da Câmara por via internet, porque animal não é coisa, animal tem sentimento, animal tem vida, sente dor, sente fome, tem mais sentimento que o ser humano. Então, está feito o convite. Gostaria que todos os vereadores participassem, porque todos os vereadores votaram a favor. Se votaram é porque gostam da causa, senão não fariam demagogia barata. Votaria o contrário. Então, eu faço questão que todos participem, porque graças a vocês a minha lei foi municipal aí, tá aí, já vai para o 4º ano. E aproveito e agradeço a vocês, porque foi, acho que foi a segunda PL que eu apresentei, né? O primeiro foi a Lei de Proteção aos Animais, que está indo muito bem também, votado por unanimidade. Então aproveito e convido a todos, tá bom, gente? Certo, presidente, só isso. Obrigado, vereador. Sem mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 2 de dezembro de 2019. Encerrada a presente sessão, peço que aguardem uns minutos para darmos início à extraordinária.